Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ao meditar nesse versículo, entendendo todo o contexto, o Senhor me levou à seguinte pergunta: onde temos colocado a nossa visão? Ou seja, para onde temos olhado? E não é uma pergunta de simples resposta, mas uma pergunta que nos faz refletir onde temos colocado o nosso coração. Pois, como diz o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque Jesus chama-nos para segui-lo, mas com uma direção clara sobre aquilo que devemos ser e fazer. Assim, referenciamos o que aconteceu com a mulher de Ló. Apesar de não termos quase nenhuma informação sobre ela, nem mesmo o seu nome, a palavra mostra que aquela mulher se tornou um exemplo contra a falta de perseverança e a desobediência diante de Deus. A mulher de Ló aparece na história no contexto da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Ela era a esposa do sobrinho de Abraão, Ló. A palavra diz que 2 anjos do Senhor foram até a cidade de Sodoma. Chegando à cidade, eles foram recebidos por Ló com grande hospitalidade. O objetivo dos anjos era avisar Ló sobre a destruição iminente da cidade e tirar sua família dali antes que a destruição tivesse início. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa pedindo que Ló entregasse os 2 viajantes a eles. Os sodomitas queriam abusar dos 2 anjos que estavam ali em forma humana. Os anjos do Senhor precisaram ferir todos aqueles homens com cegueira, pois os homens de Sodoma queriam arrombar a porta da casa de Ló. Foi nesse momento que os anjos instruíram Ló a pegar sua esposa, filhas e sair com toda a sua família da cidade o quanto antes. O pecado de Sodoma havia chegado ao limite. Então, logo ao amanhecer, os anjos do Senhor apressaram a Ló para que deixasse logo a cidade, para que não perecessem no castigo de Deus contra aquele lugar. Parece que a família de Ló demonstrou uma certa hesitação em deixar a cidade, o que se harmoniza com o comportamento da mulher de Ló mais à frente, de modo que os anjos do Senhor precisaram pegá-los pela mão e tirá-los para fora da cidade pela misericórdia do Senhor. Assim, a mulher de Ló, o próprio Ló e suas 2 filhas foram todos conduzidos para fora da cidade e aconselhados a fugir para o monte. Nesse ponto, os anjos do Senhor foram bem específicos. Um deles, inclusive, chegou a avisar que Ló, sua esposa e suas filhas deveriam fugir com determinação para salvar as suas vidas. Eles não podiam olhar para trás e nem parar no meio do caminho para que não viessem a perecer. Naquele contexto, Ló até conseguiu negociar a possibilidade de não precisar ir para as montanhas, mas poder ficar refugiado em outra cidade. Parece que a cidade proposta por Ló estava originalmente destinada também à destruição, mas acabou sendo poupada. Quando o sol ainda estava saindo, Ló e sua família já estavam chegando à pequena cidade de Zoar. Então, o texto bíblico diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma, Gomorra e toda aquela campina. E tudo o que havia e vivia naquele lugar foi destruído. O que era antes um vale fértil tornou-se um lugar de desolação e esterilidade. Foi nessa hora que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ela desobedeceu a ordem expressa do Senhor através de seus mensageiros. Ela preferiu deixar de olhar para frente e contemplar a salvação de sua vida para olhar para trás e contemplar a destruição e a morte. A mulher de Ló hesitou e olhou para trás.
Parece que ela tinha saído dos limites de Sodoma, mas Sodoma ainda não tinha saído dos limites do seu coração. Então, juntamente com toda aquela campina, a mulher de Ló encontrou sua destruição. Até hoje, aquele lugar tem excesso de sal e enxofre, onde está localizado o Mar Morto. Inclusive, formações salinas em forma de pilastras de sal são frequentemente usadas por turistas que visitam a região como lembrança da história da mulher de Ló. Mas a história da mulher de Ló traz uma lição muito séria. No Novo Testamento, o próprio Jesus usou a mulher de Ló para advertir seus ouvintes sobre a insensatez de reagir com desobediência diante do juízo de Deus. Nesse sentido, ele diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 32, o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, embora não saibamos muita coisa sobre a mulher de Ló, sabemos que não podemos repetir o seu comportamento. Aqui cabe bem a importante exortação dita por Jesus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando seguimos Jesus, o nosso compromisso é com Ele. Não há espaço para hesitação. Não há espaço para dúvida, não há espaço para olhar para trás. Quero concluir dizendo: onde colocamos a nossa visão define para onde estamos indo, onde queremos estar e onde queremos ficar. Pois a nossa visão é aquilo que mostra onde está o seu coração e quem realmente você prioriza. Sua visão prioriza os seus passos. Por isso que Jesus nos afirma no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. E se quisermos ter uma vida transformada e segura nele, ele fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que a visão tem a ver com enxergar o caminho com os olhos espirituais, pois os olhos físicos podem estar encantados com as coisas desta terra, mas, uma vez livres dessa cegueira espiritual, teremos nossa visão restaurada e viveremos todas as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Que nossa visão seja restaurada pelo Senhor a cada amanhecer. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por este dia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Sabemos que tudo está diante do seu controle e na sua direção, e que nada, Pai, foge diante, Senhor querido, dos teus princípios. Então, a cada dia, ensina-nos, Pai, aquilo que nós devemos ser e como nós devemos fazer. Consagramos, Pai, tudo diante de Ti. Consagramos este dia, consagramos, Pai, as nossas primícias, consagramos estas primeiras horas, consagramos tudo para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. E o Seu nome sendo visto, tudo, Pai, tudo, Senhor querido, começa a revelar a Sua presença e a Sua glória, Senhor. Assim, Pai, nós temos uma certeza e uma convicção. Ensina-nos a não ter a atitude ou a não estarmos, Pai, vivendo da maneira que ali a mulher de Ló assim viveu. Mas antes, que possamos estar com a nossa visão restaurada, assim como o Senhor, Pai, tem nos mostrado. Faça, Pai, com que a sua presença seja, Senhor, de uma maneira, Pai, gloriosa em nós. Não nos deixe, Pai, confundir ou ter, Senhor, a nossa mente, Pai, encantada com as coisas dessa terra. Antes, livra-nos, Pai, de tudo, para que o seu querer, a sua glória e a sua presença sejam manifestos. Desde já, cancele, Pai, anule, despedace e desfaça todo tipo, Senhor querido, de palavras, de obras das trevas, ou até mesmo, Pai, qualquer opressão maligna que venha, Senhor, e tire, Pai, a nossa visão de Ti. Tire, Senhor querido, aquilo que nós podemos contemplar em Ti. Retira, Pai, de uma vez por todas, tudo aquilo que pode gerar este tipo de cegueira em nós, para que a nossa visão continue, Senhor, ela sempre, Pai, clara e aberta em Ti, Senhor.
Muito obrigado por este dia, Pai. Graças te damos, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Consagramos mais uma vez tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos as nossas palavras, olhares, pensamentos e tudo aquilo que nós temos, colocamos diante do seu altar, para que se cumpra, que se estabeleça o seu querer. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por este dia. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.